Olá e muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz um mini conto publicado agora em janeiro pela revista Ruído Manifesto, revista sediada em Cuiabá, no Mato Grosso, e que tem aí um trabalho belíssimo, interessantíssimo, que super vale a pena conhecer. O conto em questão, um mini conto, se chama Orquídeas Azuis e é de minha autoria. Trata-se de um conto que eu produzi ainda em 2020, no auge daquela primeira onda da pandemia de Covid-19, e na época eu produzi muitos mini contos e alguns deles eu trouxe aqui para vocês no canal, como por exemplo Flores Artificiais, Porque os Morangos Mofam, O Professor de Matemática e Artista de Circo, enfim. Hoje eu trago mais um, Orquídeas Azuis. Trata-se de um texto que nasceu a partir de uma ideia, de uma experiência que eu tive. Eu ganhei uma vez, já tem alguns anos, uma belíssima orquídea azul do meu marido. Fiquei impressionada pelo tom royal, falei, nossa, que coisa exótica. E depois eu descobri no cartãozinho lá da floricultura de que se tratava de um procedimento artificial para deixar uma orquídea branca daquela cor e que as próximas floradas, as floradas seguintes, seriam brancas. Então foi a partir dessa ideia que me deixou ali um pouco intrigada que nasceu esse mini conto Orquídeas Azuis. Como eu sempre digo e como eu sempre faço, quando se trata de um texto meu, eu não costumo comentar, né? Até comentei demais, já comentei de onde veio a ideia, mas eu aguardo aí ansiosamente pelos comentários de vocês. Diga aí o que você achou desse mini conto, seja nos comentários, via direct do Instagram, e-mail, enfim. Participe. Vamos à leitura. Orquídeas Azuis. Caminhava devagar. Já tinha perdido o ônibus mesmo. De que adiantava correr? E ela gostava daquela vizinhança. Era bonita, arborizada, acolhedora. Gostava também do calçamento, das pedras cinzas, irregulares e ásperas. Não se importava com alguns buracos que eventualmente encontrava. Eles eram parte do todo, e este definitivamente a agradava. Tinha sorte de trabalhar em um lugar assim bonito, e de ter que vagar por aquelas ruas diariamente, e até de perder o ônibus de vez em quando. Não sempre, claro, porque também gostava de chegar em casa, tomar banho, e assumir os seus outros afazeres, lavar, passar, cozinhar, etc. Também apreciava desfrutar de caminhadas como aquela que as circunstâncias por vezes lhe propiciavam. Não precisava caminhar cega pela correria, mas por outro lado era intimada a apreciar o caminho, quase sem pressa. E isso era bom, vez ou outra, sempre não dava, pois o serviço de casa não dava trégua e começava a atrasar. Jo passava então perto de uma banca de flores, já estava bem próxima do ponto e resolveu parar, observar as suas formas e cores. Se tivesse coragem, iria querer sentir o perfume de cada uma delas, mas era chato e ela não tinha o direito, não ia comprar mesmo. Só as observou com cuidado e viu muitas delas: rosas, margaridas, cravos, lírios, jasmins, azaleias, gérberas, peônias, narcisos. Era uma beleza. As mais encantadoras eram as peônias, eram lindas e incomuns. Os botões eram tão fechados em si, pareciam bulbos de cebola, gordos e redondos, abundantes e ousados. Os abertos, então, eram pétalas que não acabavam mais, flor frondosa e cheia de escândalo. Deu alguns passos e viu-se, então, próximas às orquídeas, coloridas, durinhas e empinadas, uma beleza. E uma em especial chamou a sua atenção, era azul royal. Aproximou-se, aquilo sim era incrível. Ficou boba com toda aquela beleza. Dá muita orquídea essa azul? Perguntou a moça responsável pela banca. Tem a época do ano certa, mas depois dessa florada a orquídea é branca. Como assim? Olhou-a interrogativa. Não compreendia. Ela é branca, na verdade, está escrito aqui, ó. Mostrou-lhe então a etiqueta, onde se lia justamente isso. A orquídea era branca. É um tratamento que eles dão, não sei direito, para a cor ficar assim. Olhou novamente para a orquídea azul, dessa vez profundamente decepcionada, e foi invadida por uma tristeza enorme. Afinal, existiriam ou não orquídeas daquela cor? Se existissem, seriam tão bonitas como aquela que era falsa? E por que afinal fazer aquilo com uma pobre orquídea branca?
Ela não era em si suficiente para o mundo? Olhou-a novamente, séria, e teve muita pena da pobre flor, pois por instantes achou-a mesmo bizarra dentro daquela extravagância forjada, feita uma prostituta cansada e muito maquiada. Sentiu-se então profundamente entediada, olhando para aquela flor carente de sentido, avulsa daquele todo, de um azul eufórico, sedutor e profundamente inútil. Tadinha, e era tão durinha e empinada, tão enganada do seu papel no mundo. Mas concluiu naquele instante, com bastante segurança, que era hora de ir para o ponto. Senão juntava muita gente para entrar no ônibus e ela ficava no fim da fila. Era sexta-feira, todo mundo ia meio eufórico, destemperado, e ela não queria que a porta se fechasse nas suas costas, barulhenta, trazendo-lhe o ar quente e carbônico da rua, condensado e sufocante. Desejou então não ter perdido o ônibus. Quanto mais tarde, mais cheio ele vinha. Certamente teria que ir de pé, equilibrando-se, mas com alguma sorte não ouviria a porta fechar atrás de si, como alguém que batia a palma na sua orelha. Inconveniente. O fato era que se tivesse corrido um pouquinho mais, não teria perdido a condução e já estaria perto de casa, pensou desanimada, a alma tingida de azul. É isso aí, gostou? Se gostou, deixa aí o seu like, repassa o conteúdo para quem você acha que pode se interessar e até o nosso próximo encontro.